Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, todos nós sabemos que o futebol brasileiro está indo de mal a pior, mas isso tem um motivo. Desde que começaram, inclusive essas casas de jogo, essas tal de bets, que inclusive tem até jogadores que são associados a essas casas de jogos. E o que acontece? Essas casas de jogos, o que elas querem é ganhar. O objetivo delas é ganhar. E quando elas não ganham, o que acontece? Aí elas mandam investigar o que foi que aconteceu com alguns jogadores. E hoje, precisamente, a Polícia Federal bateu na porta de um jogador do Flamengo, tal de Bruno Henrique. Por quê? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público, eles receberam uma denúncia da CBF que talvez o Bruno Henrique esteja querendo manipular os jogos. Inclusive um jogo que ele participou em Brasília entre o Flamengo e o Santos. Agora, segundo as investigações ligadas ao Bruno Henrique e também a familiares que realizaram um volume de jogos de apostas considerado grande. Agora, tem um porém também. Tem um porém nisso tudo. A empresa que denunciou é uma empresa de jogos que ela não é nem no Brasil. Ela é em outro país. E ela que fez a denúncia. Por quê? Porque ela não deve ter tido muito lucro neste jogo. E quando ela não tem muito lucro, ela diz que alguns jogadores estão manipulando o jogo. Agora, será que foi esse tipo de coisa que levou o futebol brasileiro a estar assim, na estaca zero? Porque o futebol brasileiro está abaixo de qualquer coisa. Inclusive, já olha bem, há quanto tempo que o Brasil não é campeão? E tem um outro porém. A gente que já viu várias seleções jogar, desde eu assisto futebol, desde 1950, quando o Brasil perdeu a Copa no Maracanã para o Uruguai, e também quando o Brasil foi campeão em 1958. E tem outra, naquela época, o Brasil tinha grandes jogadores e o futebol do Brasil estava em alta. E tem outra, quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, a camisa do Brasil nem amarela era azul. Será que é isso também que faz com que a seleção brasileira tenha tantos jogadores ruins pra caramba? Agora, depois que montaram essas empresas de jogos,
o futebol brasileiro foi lá para baixo. Porque, inclusive, o Bruno Henrique está sendo denunciado por essa empresa internacional, essa é uma casa de apostas, numa partida que foi realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o Bruno Henrique, nesse jogo, que era justamente Flamengo e Santos, o Bruno Henrique foi punido com um cartão amarelo. Isso já no segundo tempo. E tem outra. E depois parece que ele foi até expulso. Agora, nesta operação desta terça-feira, a Polícia Federal ela está cumprindo, inclusive, 12 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro, incluindo o centro de treinamento do Flamengo. Lá, o centro de Flamengo, lá do Ninho do Urubu. E esse Ninho do Urubu foi aonde pegou fogo e morreu algumas crianças, alguns garotos que estavam treinando no Flamengo. Agora, por que está acontecendo isso com os jogadores? Porque essas casas de apostas, elas estão manipulando o futebol. E o futebol do Brasil está cada vez pior. E o Bruno Henrique, dessa vez, ele foi o escolhido. Agora, esse tipo de coisa também tem a ver com essas casas de aposta. Porque o porquê que os jogadores não desempenham um bom futebol em campo? E olha que eu vi jogador bom, hein? Olha bem, Baltazar, o cabecinha de ouro, Diamante Negro, que jogava no São Paulo, Manga, goleiro do Santos, Gilmar, que era goleiro do Corinthians, Cabeção, todos, e muitos outros, Luizinho, Julião, nossa, Garrincha, Pelé, Pepe, Djalma Santos. Nossa, eu já vi um monte de jogadores. Só que naquela época, o jogador, ele tinha liberdade para desenvolver o seu futebol dentro de campo. Hoje o futebol mudou e ele é manipulado por quem? É manipulado por essas casas de apostas. Porque tem, inclusive, muitos jogadores que me parece até o Bruno Henrique é sócio de uma casa de jogos. E quem está mandando no futebol hoje são essas tal de casas de aposta. A tal de Betis, tem um monte espalhada. Inclusive, são muitas delas, inclusive essa que denunciou o Bruno Henrique para a CBF, não é no Brasil. E ela deve ter tido, assim, um ganho que não era razoável, porque ela deve ter percebido que muita gente, inclusive, apostou no cartão amarelo que o Bruno Henrique ia receber nesses jogos. Agora, se o jogador não tem liberdade
dentro de campo, porque o que acontece? Tem muitos jogadores que eles ficam sugestionados por essa atitude e não desempenham um bom futebol. Porque se ele desempenhar um bom futebol, ele está arriscado a receber a Polícia Federal na casa dele. Porque ele não colaborou com a casa de aposta. Porque tem essa. Não é só o jogador em campo desenvolvendo o seu futebol, não é isso. Ele também tem que dar lucro para a casa de aposta, para essas betting todas. Porque isso, inclusive, está fazendo uma desgraça no Brasil. Que, inclusive, foi denúncia até do governo brasileiro. Inclusive do Banco Central, que diz que não sei quantos, não lembro agora, quantos milhões, eu acho que foi 23 milhões ou bilhões do Bolsa Família, que foi desviado para essa casa de aposta. Porque as pessoas estão num desespero tão grande que elas querem melhorar de vida. E elas acham que para melhorar de vida, o único jeito são essas casas de aposta. E isso está levando o brasileiro à miséria. Eu acho que o governo, inclusive, deveria organizar isso. Isso deveria ter uma lei para ser organizada, porque do jeito que está muito bagunçado. E quem está mandando no futebol é essas casas de aposta. Porque antigamente o futebol brasileiro era uma beleza. O futebol brasileiro era o espelho do mundo. Aqui tinha os melhores jogadores do mundo, mesmo não recebendo a bola de ouro, como o caso do Pelé. E na Argentina também, o Maradona também não recebeu bola de ouro, porque a bola de ouro, inclusive, é manipulada só para jogadores que jogam na Europa. Os outros jogadores melhores que estão em outro país, em outro continente, eles nem são vistos. Eles só são vistos quando eles vão para a Europa jogar na Europa. O resto, agora, eu fico impressionado como a CBF, que é a empresa que organiza o futebol brasileiro, faz uma denúncia para a Polícia Federal para punir um jogador, porque uma empresa de jogos internacional denunciou o jogador que ele está fazendo firula em campo para receber cartão amarelo. Tem que deixar o jogador livre em campo. O jogador tem que desenvolver o futebol dele. Agora fica manipulando o jogador não pode fazer nada, que a Polícia Federal vai lá bater na porta dele. Isso é o fim da picada. Eu acho isso o fim da picada. E não tem nada a ver. Agora, o jogador levou um cartão amarelo. Então, por que não vai na casa do juiz que deu o cartão amarelo? Porque foi o juiz que deu. Será que o juiz não está envolvido nisso? Será que o técnico não está envolvido nisso? Será que o presidente do clube
não pediu para ele receber o cartão amarelo? Tem muita gente que pode estar envolvido nisso. Só que essas outras pessoas, a CBF não acusou e não mandou a Polícia Federal investigar. Mandou investigar só o jogador. E por que não mandou investigar o juiz, o técnico, entendeu? A direção do clube. Agora, por que o jogador? Porque foi ele que recebeu o cartão amarelo? Talvez o juiz esteja envolvido nisso. Agora, a CBF só denunciou o jogador. Eu acho isso o fim da picada e é justamente por causa disso que os jogadores estão assim. É uma vergonha o futebol brasileiro. Vou logo falando o real. Futebol brasileiro hoje em dia é uma vergonha. Porque a gente sabe que o futebol é manipulado. E tem outra, está sendo manipulado por essas empresas de jogos. Porque o objetivo das empresas de jogos, essas tal de bets, é ganhar grana, meu. É tomar grana. Quanto mais, melhor. E é esse o objetivo. Pessoal, fico por aqui e eu estou a minha solidariedade ao Bruno Henrique. Porque o jogador cai tudo nas costas dos jogadores, certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo manipular tudo, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.